é vice-presidenta do Grupo Unido de Moçambique, conhecido pela sigla GUMO. É do conhecimento dos telespectadores a complexidade do quadro atual da vida política moçambicana. Temo-la hoje conosco para lhe perguntar precisamente qual o papel do GUMO neste momento da vida política moçambicana. Eu não posso dar uma resposta quanto ao papel do GUMO neste momento sem fazer uma história do GUMO. Porquê que o GUMO apareceu? O GUMO apareceu há 18 meses no anterior regime e procurou encontrar uma solução dentro do sistema que vigorava. Quer dizer, nós olhamos para a cena política, analisamos as contradições do regime e procuramos criar brechas. E essas brechas seria encontrar aliados naqueles que nos pareceram mais liberais. Concretamente? O Dr. Rebelo de Sousa. Quer dizer, não tenho nenhum pejo em dizer que o Dr. Rebelo de Sousa foi para nós, foi considerado para nós, e ainda hoje, para as pessoas do Cadiz, o elemento mais liberal do antigo sistema. E, portanto, aliados no nosso desejo de fazer qualquer coisa dentro de Moçambique, com vista a ajudar esses elementos a equacionar o problema da paz, porque realmente os jovens e toda a população, seja ela da metrópole como de Moçambique, estava farta da guerra, 13 anos de guerra, nós tivemos que nos apoiar, portanto, nesse elemento. Esse apoio não significa conluio com o regime, simplesmente uma estratégia. Esse apoio parte da iniciativa do Dr. Rebelo de Sousa, aliás, esse contacto, ou parte da vossa iniciativa? Não, quer dizer, nós tínhamos já organizado depois de um ano, entretanto ele estava nas corporações, passou para Ministro do Ultramar, porque nós não tínhamos, nem podíamos ter contato com o Silva Cunha, e pareceu-nos que podíamos tentar uma aproximação nesse sentido. Foi feito. E obtivemos dele um apoio cauteloso e discreto. Que género de limitações é que havia, portanto, até o 25 de Abril na vossa ação política em Moçambique? Primeiro, nós aparecemos apenas como associação cívica. As sedes na metrópole, nós queríamos ser uma outra sede já de Moçambique. E, portanto, nós queríamos ser um grupo de pressão. Não podíamos ser partido político, mas sim grupo de pressão com vista a criar uma corrente política nova para fazer surgir elementos novos, dinâmicos, dentro da cena política, social moçambicana, para criar hipóteses de diálogo. Isto que era possível e que nós tentamos fazer. E para conseguir isso, portanto, como associação cívica, que género de atividades é que prosseguiam? Primeiro, nós tentamos regimentar pessoas, divulgar o ideário, naturalmente, numa atividade semi-clandestina, os ideários do Google, de norte a sul, falar às pessoas, e estabelecemos os estatutos, como exigia nessa altura, não é? Esses estatutos, aliás, deve criar aqui um parênteses, esses estatutos foram até elaborados com a ajuda do Dr. Almeida Santos. Eu fui ter com o Dr. Almeida Santos, que eu sou amiga do Dr. Almeida Santos, devo favores ao Dr. Almeida Santos, e em março, dessa altura, havia um atraso da parte dos nossos colegas da Beira, e eu fui ao escritório do Dr. Almeida Santos, no prédio Europa, para lhe solicitar um apoio. E ele mandou-me os estatutos, que eu tenho a cópia. Portanto, há um determinado momento em que o quadro político em todo o território português se modifica. E qual é a vossa primeira reação? E como estão a ver, o GUMO, grupo de pressão, com um underground político, mobilizou-se. Posto que tinha uma estrutura flexível, foi possível mobilizar-nos e automaticamente nós aparecemos dentro de Moçambique, ao lado dos democratas, que até agora ainda não sabemos qual é o líder, não é? A fazer comícios que foram desde Chipamanina, Inhambane, a Beira, Nampula e Porto Amélia. Naturalmente que o aparecimento do GUMO, mobilizando populações de um momento para o outro, criou, da parte de indivíduos que não estão de acordo com o GUMO, manifestações contra manifestações, mas eu entendo que a democracia é justamente isso, quer dizer, dar-se a cada um a possibilidade de se exprimir e muitas vezes ela se exprime de maneira violenta. Com certeza. Será, portanto, um processo
as pessoas se exprimirem de uma maneira realmente mais ou menos democrática. Chegou-nos há tempos notícia, quer dizer, pelas agências noticiosas, de que, pelo menos em Lourenço Marques, se não estou em erro, tinha havido uma manifestação organizada pelo GUMO que se teria transformado, digamos assim, numa manifestação da Frelimo. Quer-nos contar rapidamente? Sim, a manifestação do Chipamanine, que nós tivemos realmente mais de 20.000 pessoas, estavam lá os câmaras-manos de várias agências teles estrangeiras, naturalmente, no meio da população apareceram cartazes para o Frelimo, o que nós consideramos absolutamente natural. Frelimo foi até agora o único movimento que dirigiu a luta nacionalista e, portanto, há seus partidários e que eles quiseram, não conhecendo os ideários do GUMO, porque eu, como digo, eles eram espalhados semi-clandestinamente, que eles quisessem manifestar, mas isso nós consideramos absolutamente natural. E qual é exatamente a vossa posição neste momento em relação à Frelimo? Lá eu quero repetir o que foi e que é realmente o lema do GUMO vis-à-vis do Frelimo. Nós consideramos, portanto, duas fases. Posto que o movimento das Forças Armadas quer obter a paz, nessas negociações só a Frelimo tem o direito de ser o interlocutor válido face à junta e hoje governo provisório. No que respeita à nossa atividade futura para o destino político de Moçambique, que é uma outra fase, nós entendemos explicar a Frelimo o porquê do aparecimento do GUMO e como equacionar o futuro político de Moçambique, que deve ser elaborado por todos os moçambicanos, sem exceção. E é nessa perspectiva, é dentro dessa conjuntura, que eu fui enviada há 3 dias, precisamente 28, a Paris, para tentar encontrar com o delegado de Frelimo, que não vinha para o meu encontro comigo, mas sim para presidir, fazer parte aos festejos comemorativos do 25º aniversário do Congresso Mundial da Paz. Portanto, esse contacto que se integra já, portanto, nessa segunda fase de pensar não propriamente nas tréguas, num eventual cessar-fogo a negociar entre a Frelimo e as Forças Armadas Portuguesas, as autoridades portuguesas, mas já na segunda fase, portanto, de uma estruturação política de Moçambique posterior a um cessar-fogo. Se bem entendo. E desse contacto recente em Paris, pode-se saber já alguma coisa? Sim, quer dizer, primeiro eu quero sublinhar o aspecto fraternal do nosso encontro. Isto mostra uma lição àqueles que nos tentam dividir, que o que presidiu foi o moçambicanismo. Quer dizer, Pangani recebeu a sua irmã, independentemente das divergências que existem. Divergências que, aliás, são conhecidas através das agências, pois nós não temos contactos diretos. E eu fui lá para definir a posição do GUMO e para dizer que há problemas concretos que uma independência levanta e que têm que ser resolvidos calmamente numa mesa redonda, quadrada ou retangular, e que queremos saber o que é que a Frelimo pensa sobre um certo número de problemas. Por exemplo, qual é o sistema económico que vai vigorar em Moçambique, qual é o sistema político que vai vigorar, qual será a posição dos grupos étnicos. Não é que está uma tendência tribal, mas é preciso não negar as realidades do nosso país. Qual será a política estrangeira? Como resolver problemas financeiros e económicos, por exemplo, uma balança de pagamento deficitária? O problema do equipamento industrial. Quer dizer, nós queremos saber. Temos direito a saber, independentemente de ideologias, porque isto é um futuro que concerne a todos, claro. De respeito a todos. Não, um desses problemas não será precisamente a hipótese, falou há pouco em tribalismo, se não estou em erro, a hipótese de, num Moçambique eventualmente independente, a curto ou a médio prazo, de haver uma cisão do território em 2 ou 3 ou 4? Ninguém, quer dizer, GUMO é contra o tribalismo, não quer balcanizar Moçambique, nós queremos até o respeito das fronteiras políticas que estão vigorando e que vão continuar a vigorar. Mas, para evitar exatamente uma situação de luta inter-etnias, tribal, estilo Biafra, etc., teremos precisamente de ter em consideração a composição do governo futuro. Quer dizer, é necessário que as aspirações dos representantes dos grupos étnicos possam ter satisfação
dentro da estrutura política do Estado. É preciso prevenir, e para prevenir nós queremos tentar dialogar. Claro. Portanto, em relação à primeira fase, em que a Joana Simeão me diz que só a Frelimo é que é realmente interlocutor possível, uma vez que só a Frelimo está em armas contra as Forças Armadas Portuguesas, na sua opinião pessoal, que perspectivas há neste momento de um cessar-fogo em Moçambique? Eu nada posso avançar porque eu não quero ter a audácia de tomar a posição de Frelimo. Quer dizer, Gumo está absolutamente ao lado, quer dizer, não se pode imiscuir nessas discussões. É um respeito aos camaradas de luta. Não é? Não posso, quer dizer, não sei. Não estamos dentro do quadro. Será entre os emissários do governo provisório e os emissários de Frelimo, e são eles os responsáveis. Eu creio que qualquer afirmação hoje iria prejudicar o clima de concórdia que deve realmente presidir essas negociações. Claro, quer dizer, portanto, em relação a isso, o Gumo vai aguardar. Aguardar. Por isso, simplesmente. Desejar simplesmente que isso se efetue rapidamente possível. E, se por hipótese, se não chegar a uma solução de concordância, de que resulte um armistício entre a Frelimo e as autoridades portuguesas? Qual será, num caso desse, o papel do Grupo Unido de Moçambique? Creio que o Grupo Unido de Moçambique vai tentar conciliar as partes. Se deixar, porque nós somos aí elementos secundários. Se deixar, sim. Quer dizer, quando me diz fazer prevalecer, afinal, o desejo de paz que todos querem. Claro. Quando me diz que são elementos secundários, está a pensar dentro realmente nesta fase primária que nós temos. Claro. Está a pensar na vossa representatividade em termos de número de pessoas? Não, porque o problema tem vários aspectos, quer dizer, há esta fase, e creio que o Jornal Superior foi claro. É preciso obter a paz. Nessa fase, Gumo não intervém. Gumo poderá dar conselhos de serenidade, de realmente pacifismo. Não pode, não tem o direito de intervir. Não é? Claro. Isso é bem preciso. Não está em causa a nossa representatividade. Está em causa a nossa lucidez. Não querer aparecer como oportunistas. Nessa fase. Agora, na fase da Constituição, do governo, da estrutura política definitiva do país, nós pensamos, como moçambicanos, temos direito a ser consultados. Claro. Como um asiático nascido em Moçambique, o seu grupo também tem direito, como um branco também tem direito a dizer. Portanto, é nessa conjuntura que nós aparecemos com o direito de ser ouvidos. Precisamente, e por causa desse direito de todos serem ouvidos, qual é a posição do Grupo Unido de Moçambique em relação ao referendo claramente proposto pelo Presidente da República Portuguesa? Há preâmbulos. Quer dizer, não é questão para o Gumo participar no referendo com a lei que vigora, por exemplo, a lei eleitoral. É preciso que o Gumo seja informado a tempo e horas sobre as condições de elegibilidade. Quem vai participar no Gumo? Segundo, é preciso um saneamento da estrutura política administrativa do Estado. Garantia de uma consultação honesta. São condições sine qua non. Quer dizer, portanto, partindo do princípio de que isso era possível, de que realmente o Grupo Unido de Moçambique chegava à conclusão de que esse referendo era possível nessas condições, portanto, de isenção de honestidade, aceitavam o referendo. Sim, porque eu penso que uma vez que a paz seria atingida, conseguida, bom, entrávamos no jogo democrático, quer dizer, claro. Depois participaríamos na consulta. E lá depende se Frelimo aceita ou não a tal coalição. Mas só o futuro dirá, sabe? Eu não queria. Temos que avançar realmente com muita cautela. Claro, é? Claro. Portanto, uma primeira preocupação geral, com certeza, a paz. A paz. Essa preocupação pode encontrar, de momento, solução num diálogo entre a Frelimo e as autoridades portuguesas. Só pode ser conseguido dessa maneira, a paz. Se essa solução for conseguida, esperamos todos que o seja. Desejamos realmente com força. Se bem entendo, a posição do Gumo é entrar num jogo democrático
com vista a um futuro político de Moçambique que será necessariamente uma independência? Uma independência, sim, com diálogo com o governo português. Uma independência em diálogo com o governo português. Sim. Quer dizer, portanto, uma entrada numa federação. Não sei, isso vai ser, quer dizer, vamos por etapas. Quer dizer, princípio, paz. Segundo, ver se é ou não possível o referendo, a tal consulta popular. Terceiro, vamos agora ver o estilo de relações com o que será nessa altura a ex-metrópole. Eu gosto de agir por etapas, para não criar confusões. Claro, com certeza. Portanto, vamos esperar. Digamos que não há neste momento uma posição irredutível em relação ao tipo futuro de relação. Não, mas o Gumo defende do ponto de vista segundo o qual é preciso estudar o estilo de relações, digamos, preferenciais ou privilegiadas vis-à-vis da ex-metrópole. Mas creio que isso será o produto também de uma consultação aos moçambicanos. Claro. Não é? Pois e para terminarmos a nossa conversa, queria lhe dar uma boa notícia. Tenho aqui na mão um telegrama de Dar es Salaam que diz que a Frente de Libertação de Moçambique iniciará amanhã negociações em Lusaka com os representantes do governo português. Foi hoje anunciado em Dar es Salaam por Samora Machel. Bravo.